Pessoal, vai começar a segunda apresentação, por favor, todos em silêncio. Obrigada. Bom dia a todos, eu me chamo Gabriel Lucas da Costa do terceiro DS. Eu estou aqui hoje para apresentar a segunda apresentação do TCC do dia. O meu TCC ele é um desenvolvimento de um website do sistema da Feira da Troca, vulgo Banco da Feira da Troca. Esse projeto pode estar ali no meu nome, mas só que eu não fiz ele sozinho. Eu tive apoio de muitas pessoas que, com o passar do tempo, as coisas foram se modificando, foram andando, e daí vou apresentar aqui hoje. Mas eu não preciso. Os orientadores foram a Bruninha e a Karina, e primeiro eu vou apresentar os tópicos que eu vou apresentar hoje. Primeiro, a introdução, explicando novamente o que é a Feira da Troca, para quem não lembra. As tecnologias que eu utilizei, que não foram mostradas no curso, mas que foram de grande utilidade no caso do Banco da Feira da Troca, teve seus propósitos e vou aprofundar um pouco nelas. O banco de dados e os diagramas, como DER, dicionário de dados, diagrama de caso de uso, diagrama de sequência, o site da Feira da Troca, o banco, né? E vou mostrar algumas funções que vocês não viram, e as considerações finais. Bom, primeiramente eu vou relembrar o que é o projeto da Feira da Troca. A Feira da Troca é uma feira sustentável da ETEC, onde as pessoas trazem produtos que não são de utilidade para elas e trocam esses produtos por dinheiro fictício da ETEC, e com esse dinheiro fictício eles podem comprar outros produtos da ETEC. Okay? Aqui tem um vídeo para mostrar o primeiro ano da Feira da Troca, que nesse ano foi produzida as células da Feira da Troca, e você trazia produtos e você recebia dinheiro em papel por esses produtos. E essa atitude, esse modo de entregar não é muito sustentável, por causa que às vezes a pessoa ela pode pegar um monte desses papeizinhos que é o dinheiro fictício e perder eles, ele pode trazer esse dinheiro de edições anteriores. Então, por isso ele chega no Banco da Feira da Troca atual, que é o Ouroboros. O Ouroboros, o design dele foi feito pelo meu colega de classe ex, Gabriel Braco, que fez 3 identidades visual de 3 TCC. O Ouroboros, ele significa, ele é representado por uma cobra ou um dragão tentando comer o próprio rabo. Isso quer dizer reinventação ou renascimento. E esse ano, como eu expliquei das células dos anos anteriores, a gente teve a ideia de implementar, os cartões da Feira da Troca, que a gente substitui esses dinheiros, essas células fictícias, e transforma em algo mais fintech, algo mais Nubank, algo mais criptomoeda, né? Com moedas digitais que você só recebe um cartão e você não precisa carregar as células para todo lado. Bom, o sistema da Feira da Troca, o foco dele é para ter mais organização da Feira da Troca e ter mais agilidade na hora de fazer as trocas. Aqui eu dou mais uma explicação, mas acho que tá bom. Com a introdução das comandas, foi feito também o site da Feira da Troca para que as pessoas não precisam ficar com as comandas, e também no começo a gente não tinha essas comandas, então a gente tinha que ter um modo para que as pessoas pudessem ver o dinheiro delas e as comandas que elas tinham. Então foi feito esse site que é responsivo, ele se molda em telas maiores e menores, para as pessoas verem o dinheiro que elas têm na comanda dela e conhecer mais sobre o projeto, para captar mais dinheiro na Feira da Troca. Bom, as tecnologias utilizadas, que foram bastante. No front-end, a gente usou React, Byte, Material UI. No back-end, a gente usou Node.js e Express. No banco de dados, utilizou MySQL e Firebase. E de biblioteca tem um monte, e ali tem só alguns que são o JWT, que é token, o Axis, que é um HTTP. Você consegue ter uma sintaxe mais simples de HTTP ao contrário do JavaScript. Aí vai ter o React Hopper, não, que eu vou explicar mais frente. O SQLite, que é uma RN, que eu vou explicar mais à frente. Ali do lado tem o conceito de CORS, que é Cross Origin Security, que você consegue controlar de quais sites podem acessar a sua API. E do lado dele tem o Bcrypt, que é uma biblioteca para segurança de senha em rede. Começando pelo front-end, aqui temos o React, que o React, o foco dele é ser reativo modular.
ele funciona por meio de componentes, ou seja, cada parte da tela é um componente do React. Cada parte da tela, do seu componente, quando você edita ele, você consegue reativar ele e ver ele mudando instantaneamente. Você não precisa carregar a tela inteira para ver as mudanças acontecendo. Isso só é possível por causa dos hooks e propriedades do React. Por exemplo, dos states que ele guarda informações e ele reativa elas por meio do virtual DOM. Existe o DOM na tela, que é como se fosse uma árvore genealógica do seu site, e o React ele cria uma parte virtual desse DOM que ele acha o que tem que mudar e não precisa carregar tudo, ele só muda o essencial. O React ele é bem eficiente em single page application, que é o que eu falei, de a tela não precisar recarregar, a tela vai mudando, mas só que nada recarrega. E aqui temos o Vite Material UI. O Vite é uma ferramenta de build de servidor de desenvolvimento. É como se fosse o Champ, mas não é o Champ. O Vite ele é mais para front-end, ele faz um build da sua página e como ele faz esse bundle, toda a modificação que você faz no seu editor de código, essa edição já muda no navegador. E o build dele é otimizado para deixar o seu site mais performante. Do lado dele tem o Material UI, que é uma biblioteca de componentes do React. O React, por ser feito com componentes, tem bibliotecas que você consegue importar para pegar coisas prontas. O Material ele tem várias coisas prontas, como os botões, tabelas, grids, onde você consegue importar elas no seu projeto e editar da forma que você quiser. Aqui são as conexões eficientes com a API, com o Axis. Ele é uma substituição do fetch do JavaScript, que você consegue ter uma sintaxe mais simples para fazer questões HTTP do seu front-end e back-end. E o JWT Code, que é para o seu back-end você gerar os seus tokens, e no front-end você conseguir identificar esses tokens e categorizar eles, identificar eles. No back-end foi utilizado Node.js, que é um framework de JavaScript, que ele executa JavaScript fora do navegador. Então isso seria a parte do servidor do banco de dados próprio. Embaixo dele tem o Express, que é um framework para Node.js, que o Node.js ele tem uma sintaxe para criar as coisas, e o Express ele vai lá e facilita isso, tornando o desenvolvimento de código mais simples, mais fácil, mais rápido, né? E essa camada de proteção. Primeiro temos o Course, que é o que eu falei, é para você bloquear as origens de outros sites acessar a sua API, e você só deixar o seu banco de dados em um outro site, a sua API, só conectar seu banco de dados para que outras pessoas não possam sobrecarregar essa API e acessarem elas e fazerem coisas malosas, não com mais intenções. Embaixo dele tem o JSON Token, que é o JWT, para você gerar tokens de login, por exemplo, que você consegue identificar como a pessoa logou, quanto tempo a pessoa foi logada. Embaixo dele tem o Bcrypt, que o Bcrypt é uma biblioteca de JavaScript que ele faz uma criptografação nas suas senhas com salto, ou seja, essas senhas são irreversíveis, elas só podem ser comparadas com outra senha, não tem como reverter essas senhas. E o .env, que é uma biblioteca para você salvar variáveis de ambiente em locais seguros, para que outras pessoas não consigam acessar suas senhas, sua senha, seu password, como o seu banco de dados ou a sua senha no Firebase, por exemplo. Banco de dados, como eu falei, aqui utilizou o MySQL e o Centralize. O MySQL é um banco de dados sequencial, ou seja, ele tem relações entre tabelas. E embaixo dele tem o Centralize, que é um ARM, ou seja, o Object Relational Maker. Uma ARM serve simplesmente para você não precisar escrever código SQL na mão, ele cria uma sintaxe para você conseguir ter um desenvolvimento mais rápido com as suas queries e o seu relacionamento entre as tabelas. Então ele funciona por meio de módulos, você pega a sua tabela e você cria cada modelo dela, e com isso você consegue identificar o que cada campo faz, o que cada coisa da tabela faz. Você consegue, não precisa escrever, não sei o código SQL na mão. Um lado ruim disso é que se você não escreve SQL na mão, o código SQL na mão, você não tem um controle da performance daquela query. Mas o SQL ele tem uma performance boa, praticamente boa, por causa que pessoas trabalham no SQL. E
porque o desenvolvimento é mais rápido. Se eu preciso escrever, o código escreve. Firebase, que é um banco de dados não relacional, NoSQL, que enquanto no MySQL, por ser SQL, ele tem relações entre a tabela, o Firebase ele não tem relações entre tabelas, ele só funciona por meio de campos e tipos. E como ele é um banco de dados online, você consegue acessar ele de qualquer lugar e ele tem um limite diário, então se você está fazendo sua aplicação e você extrapolar esse limite diário e você não pagar por esse limite a mais, sua aplicação vai parar, então você tem que tomar cuidado com isso. E ele é útil para fazer parte das comandas, por causa que as comandas para ser algo de fácil acesso e de rapidez, o Firebase encaixa muito bem nisso. E ele tem além disso, o Firebase ele tem as suas próprias coisas a mais, por exemplo, ele tem o próprio host, ele tem o sistema de e-mail, ele pode criar um chat em tempo real. Agora eu vou para a parte do banco de dados e diagramas, primeiro mostrando o DARE, que é o diagrama de dados de relacionamento. Como vocês podem ver, o banco da tabela tem só 7 tabelas, entre elas tem a tabela de produtos, tem a tabela de subcategorias, tem a tabela de categorias, tem a tabela de turnos, tem a tabela de caixas e a tabela de transações. A tabela de transações não se relaciona com nenhuma outra tabela, por causa que ela é uma tabela só de log. Ela é como se fosse uma tabela que recebe as transações que foram realizadas pelo Firebase, que o Firebase vai diminuir e aumentar o dinheiro depois da conta de alguém, né, que é mais fictícia do banco da troca. Essas transações são salvas localizadas na tabela de transações, para saber quando que essa transação foi realizada, com quem foi realizada. Aqui temos os funcionários dados da tabela de produtos. A tabela de produtos tem os campos nome, que fala o nome do campo, a tabela o tipo, que fala o tipo do campo, entre eles tem o tipo int, varchar, tinyInt e date. O tinyInt é como se fosse um boolean, que é 0 e 1. PK, que é primary key. Primary key é a identificação única da sua tabela, então isso normalmente vai para o ID. O ID da tabela ele é único e ele normalmente vem com o complemento. A foreign key, que seria a relação entre a tabela. Uma foreign key é quando você relaciona uma tabela entre outras tabelas. Então, por exemplo, aqui nessa tabela temos a subcategoria de caixa ID, ou seja, a tabela de produtos está se relacionando com a tabela de subcategorias de caixas. Not null, que é para saber se o campo pode ser nulo ou não. Como vocês podem ver, vários campos podem ser nulo. E a subcategoria de que o ID não pode ser nulo. Auto-incremento, que é para dizer se a tabela vai ter, se o usuário vai precisar ou não inserir aquele campo manualmente ou não. Então você pode ver só o ID que é auto-incremento, por causa que ele é único, e a descrição que é um campo genérico para descrever o que aquele campo faz. Aqui temos o diagrama de casos de uso, no caso da tela vender e o ator caixa. Então, a linha preta, sem ser pontilhada, ela quer dizer o include, que o usuário é obrigado a fazer aquela noção antes de passar para as próximas, e as linhas não pontilhadas são as noções que o usuário pode fazer no banco. Então, o nosso ator, o caixa, ele faz login, daí ele, para fazer uma venda, ele tem que selecionar um produto, daí se utilizar os produtos, tem que selecionar uma comanda, ele pode ver as transações, ele pode ver os preços, ele pode checar os horários e ele pode olhar o chat. Aqui é o curso normal de realização de login. No curso normal, o usuário solicita dados de login, o sistema ele exibe a dados de login e solicita para você colocar as informações. O usuário informa o nome e senha, o sistema verifica que autentifica esses dados por meio do backdate, que eu vou explicar mais à frente no diagrama de sequência. O usuário realiza o login e o curso alternativo seria dados em vários. E no quarto passo, o sistema identifica que o nome e a senha pode estar incorreto. No quinto passo, o sistema exibe uma mensagem de erro. E no sexto passo, o usuário pode tentar novamente e eu deixo. Aqui é o diagrama de sequência para fazer login. Então, o nosso ator, o computador escolhe ou o caixa, ele solicita a tela de login para a tela inicial, a tela inicial devolve a tela de login para ele, daí ele informa os dados para a tela de login, a tela de login passa dado para o back-end, que vai ser analisado por meio do bcrypt. O bcrypt vai comparar as senhas que o usuário colocou na tela de login e vai devolver esses dados como JWT, um token, para que o usuário ele entre no site e ele vai se logar. Agora vou apresentar
site e mostrar funcionalidade de uma mesa sendo pelo físico. Então, primeiro eu vou mostrar a parte que a nossa turma foi responsável, que é a parte do estoque. Então, eu vou colocar como terceiro DS. Como vocês podem ver na tela da troca, não tem como criar conta, não tem como criar cadastro ou logar por outros meios, login, por causa que é um sistema fechado e só o administrador consegue identificar o que cada conta vai fazer. Então, só o administrador consegue colocar identifica já cada senha para cada conta. Se errar a senha, aparece uma mensagem de erro, e se logar certo, identificar o produto e colocar numa caixa para salas. Então, já é uma hora para falar sobre a batalha entre o desenvolvedor e o usuário. O desenvolvedor ele protege de todas as formas para que o usuário não cometa nenhum erro no sistema, mas o usuário vai lá e comete alguns erros. E com isso o programador ele tem que fazer algo bem certo para o usuário seguir. Então tem que bloquear a senha do usuário. E outra coisa é que existe um mundo ideal e existe um mundo real. O mundo ideal seria que as coisas funcionassem perfeitamente, ou seja, o usuário colocasse todas as informações e as pessoas colocassem, identificassem na parte da gente, na parte de estoque, a gente identificar esses produtos, colocar numa caixa e enviar para a sala. Mas só que isso se tornou um método muito demorado, então a gente teve que adaptar e deixar que as caixas tivessem um pouco de funcionalidade para que identificasse todos os produtos e enviasse para as salas, mas não tem tanta relevância assim, por causa que a sala não tem direito a todos os produtos de igual forma. Certo? Então, a nossa sala iria de produtos. Aqui, dá um controle. Aqui, na parte de nome do produto, como é um produto que deve ser bem especificado, por causa que não tem mais para identificar ele, a gente criou um mini formulário dentro do nome do produto para que a gente consiga identificar exatamente o que é cada produto. Então, primeiro a gente coloca o tipo do produto. Não sei se dá para ver, mas tem um asterisco vermelho do lado de cada campo. Isso quer dizer que aquele campo é obrigatório e os que não tiver, eles são opcional. Para proibir de identificação diferente, para ser tudo igual, a gente só proibiu de caracteres especiais, como se cedilha e acentos, e a gente deixou tudo para a letra maiúscula. Então, a gente vai o tipo de produto, vamos colocar uma calça tinta, cor azul, um detalhe H, gênero feminino, tamanho pode ser tanto numérico como tamanho de roupa, por exemplo, G, D, E. Então vou botar também nova assim. A marca é opcional. E os pontos adicionais tá bom. Então vamos marcar salva ali. Agora a gente tem que selecionar uma categoria, uma subcategoria para esse produto. A categoria a gente tem algo mais abrangente, então a gente pega a categoria de roupas parte de baixo. E aqui a gente vai selecionar a subcategoria que é ou calça jeans, mas calça jeans se encaixa mais. Daí a gente vai comprar esse produto. A quantidade, o usuário insere quantos produtos que está recebendo e o valor já é identificado pelo sistema das categorias que já são pré-definidos para que não tenha divergência entre preço. Então a gente divide o produto de carrinho, daí agora a gente tem que selecionar uma comanda. Na seleção de comando, a pessoa vai trazer uma comanda, um ID, e a gente vai colocar o ID, a gente tem que ter mais no começo.
colocar o número da comanda, que é esse registro. Então, eu coloco a comanda 0 para 1, que é a minha. Então, clica fora do campo para carregar a comanda ali. Ou a gente pode também criar uma comanda. Comanda file. O nome das comandas, eles são preferidos para serem compressos, por causa de identificação da pessoa, se tiverem várias pessoas com nomes iguais, pode ser difícil de identificação de quem é aquela comanda. E a gente precisa da data do usuário, que a gente fica mais pra frente do que, então a gente vai cadastrar o usuário. E agora, isso aqui está programado para mesa para troca, que as pessoas vão ter a comanda na frente delas e vão saber o ID. Mas só que antes disso, quando não tinha comanda, ali apareceu o campo de todas as comandas para você editar e comprar todo o nome. Mas como ele está no modo da fila da troca, o nome dele é 295. Então, a gente cadastrou esse produto. Esse produto, ele mostra, ele vai para o estoque. E o dinheiro já foi colocado na comanda daquela pessoa. Então, a gente pode procurar. Vai parecer muito legal, sério. Coloca os filtros aí só ativar. Coloca aquele erro para baixo. E aparece. É muito produto. Então, vocês podem ver, quando a pessoa pesquisa, tem um highlight ali para ver o que a pessoa está pesquisando. E o sistema de pesquisa, ele identifica cada letra como se fosse uma caractere. Então, ele não olha a palavra inteira, ele vê padrões entre as palavras. Por exemplo, se você botar a camisa com Z, ele vai achar as camisas, por causa que ele procura as palavras com C, com A, com essa sequência. C-A-M-I-S. C-A-E-I. Daí agora a gente mudou para a parte do que as salas foram responsáveis, na parte de caixa. Então a gente vai resolver agora na parte de caixa, por exemplo, primeiro DS. As senhas das salas, elas podem ser faladas passadas para qual senha que eles querem colocar no sistema, mas aqui para praticidade foi colocado o nome do patrão da turma, então o primeiro DS é a nossa maneira. Então a gente estou aqui com a parte de caixa, que é a parte das turmas. Como vocês podem ver, no Spark Transações mostrou que teve uma entrada, que foi a nossa transação para rodar o produto. Se você clicar nela, vai mostrar uma rodada da tela com os detalhes de transação, os produtos foram adicionados naquela comanda, se ela tipo entrada ou saída. Daí, na parte de venda, a pessoa vai trazer a comanda, vai falar os produtos que ela quer comprar na loja, e o caixa vai colocar os produtos ali. Vai colocar no carrinho. E na parte de comando vai editar o ID da comanda. Daí agora ali em cima mostra quanto que aquele usuário vai perder. E se o usuário não tiver saldo suficiente, a compra não vai conseguir. E se ele clicar em enviar, vai aparecer um aumento de segurança, que é por isso que a gente pede a data das pessoas, para que não as pessoas falem de falso, que não é das coisas delas, elas precisam identificar a data de nascimento. Então aqui eu inverti, eu botei 8 do 2, mas eu nasci em 8 do 2, do 8 de 2007, mas é no sistema que está 8 do 2. Você roubou minha comanda, né? 07 da 8.
mostra que a venda foi realizada com sucesso e ali no canto aparece que teve uma transação de saída, então a encomenda perdeu o tempo. Agora vou mostrar a parte inferior do site no canto inferior direito. No canto inferior direito tem os preços, para se você clicar você consegue ver os preços dos produtos. No meio tem a parte de horários, onde é que as pessoas conseguem se organizar para ver o que cada pessoa vai fazer na troca de horário, chegar sem para essa pessoa para chegar. Então, se você colocar o horário, a função de uma pessoa, e essa parte organiza entre horários. Então, começa na parte mais cedo e aumenta os horários. E você consegue exportar para TXT. E daí tem a parte de chat, que as turmas conseguem se conversar entre si, conseguem conversar com a parte de estoque, um pouquinho mais claro, e conversar com a parte de para eu mostrar essa parte, eu vou abrir o navegador, portanto. Eu já tinha logrado, eu vou deixar logrado. Outro logrado. Aqui eu vou colocar como terceiro, segundo S, e o patrão deles é o. É Lígia Floresta. Então, comigo eu falei crio um chat em tempo real, onde é que se uma pessoa manda uma mensagem que tem um limite de caracteres, de 80 caracteres, no outro usuário ele vai conseguir ver a mensagem em tempo real, com o tempo de quanto tempo que a mensagem foi enviada. É isso. Daí, agora no canto esquerdo, tem a parte de gráficos, feedback e ajuste. Vou mostrar a primeira parte de feedback, que é um formulário conectado com o Google Forms por meio do mapeio do Google, para saber como é que as pessoas estão tendo experiência pela troca. E em ajuste, tem a parte de colorização, que é para cada pessoa ter uma preferência diferente. Então, você consegue escolher. E uma acessibilidade, que é o daltonismo, que funciona. O José Eduardo consegue provar isso. Mas o navegador também tem um módulo para acessar a acessibilidade que ele mostra. Então, agora eu vou colocar uma parte de link. Então, a parte de mim tem dois novos campos. O admin tem acesso a todas as funcionalidades que a parte de caixa e o estoque tem, além de poder olhar as comandas. Tem acesso a todas as comandas e poder editar elas para que ocorra um erro, por exemplo, erro de digitação ou confundimento da pessoa entre o nome da pessoa e a pessoa que está cadastrando, a gente poder editar. E com meio de performance também para aquele dia, se não saber o ID da pessoa, o admin pode achar o ID da pessoa por meio do nome. E embaixo das comandas tem a parte de transação, que é para que as pessoas consigam transmitir depois de uma comanda para outra. E se estiver sobrando até que a pessoa poder transferir elas. Então, coloca o ID da primeira comanda, que vai ser. Pode ser isso. Clica e coloca e aí coloca 505.
via fora, você bota CTCoin e aí do outro canto mostra quanto o Alisson vai ficar de CTCoin. Aí fica bem com ele envia e reseta tudo. E se você pesquisar o Alisson de novo, aí na segunda pode ser também. Então ela estava com 5 CTCoin, agora está com 105. E a parte de gráficos, que é uma dashboard com resultados da edição da Feira da Tropas. Que ali em cima temos o total de produtos arrecadados, foram 6.223 produtos. Do lado tem os cartões de entrega, que foram 257. Ali no canto tem produtos vendidos, de 6.000 tantos bolinhas ali, 2.320 produtos vendidos. E a receita total foi quase 100.080. Daí temos alguns gráficos, como por exemplo, no geral de vendas, quantas vendas por hora estava tendo no dia da troca, a distribuição de categorias que foram vendidas, as categorias e os ganhos de cada produto que teve muito mais roupa vendido do que outros produtos. E agora eu vou mostrar o easter egg que tinha na Transorte que você dá conta de e por elementos. E aí tem a sigla dos fundadores da Feira da Troca, que foi eu, Gabriel Cresce e o Caio Fiuri. Bom, agora eu vou. Esse foi o site. Vou mostrar para vocês. É verdade. Daí também tem o projeto do site da Feira da Troca, que é para as pessoas saberem como é o dela. Então, o site responsivo, você pode acessar pelo celular, porque ele está hospedado pelo Firebase. Daí a pessoa pode jogar a comanda dela para saber o que é que ela tem. E ver os produtos dessa também sobre esse comando dela. E a data dela. E daí descer para baixo do comando. Consegue ver o comando rápido. Então agora eu vou voltar. Esse foi o site. Eu vou apresentar agora as considerações finais. Aí é Dark Mode. Considerações finais. Aqui, após longos meses de desenvolvimento, a Feira da Troca ela pode ser dizer que foi feita com sucesso. Ainda assim, tem muita coisa que pode ser melhorada nela, mas só que eu acho que nos TCCs a pessoa começa com uma iniciativa, começa com um propósito, e daí como ela vai desenvolvendo, ela vai percebendo que aquilo que ela está fazendo poderia ser feito de um jeito diferente, poderia ser feito de um jeito melhor, e no final do TCC ela pensa, eu precisava estar sofrendo daquele jeito. Eu agradeço muito os professores do curso técnico por ter me dado a base que eu tenho hoje, tanto da parte de banco de dados da Karina e do Marcão, na parte de design da Unia e na parte de lógica do Hermes. Eu agradeço também ao meu companheiro de trabalhos, que foram o Caio Fiuri e o Gabriel. Além disso, a sala toda, que também participou da Feira da Troca. As turmas também, que realizaram a Feira da Troca. Eu agradeço a PET por ter essa oportunidade, esse projeto para mim fazer, com essa confiança. Eu agradeço o Rodrigo, que disponibilizou um servidor na EDEC para eu colocar esse projeto e testar ele na hora das aulas. Eu agradeço a todos que eu não falei agora, mas agradeço muito. Aqui tem uma foto do nosso primeiro ano, um textinho aqui no poder. Eu gostaria de agradecer aos meus colegas de classe que contribuíram para o aperfeiçoamento da Feira da Troca e que fizeram parte dessa minha trajetória. Sem vocês, eu não seria a pessoa que sou hoje, nem teria conhecido pessoas tão aqui. Eu gostaria de agradecer também aos professores, tanto os técnicos quanto os comum, vocês me ensinaram muito. Não existe ser perfeito, mas existe gente que dá o máximo para aprender e entregar o melhor que pode. Isso faz toda a diferença. Pronto. E aqui uma página, o verdadeiro TCC são as amizades que fazem alguém, né? E muito obrigado.